Sporting vai ao Dragão defrontar a equipa de Sérgio Conceição. O jogo ficou empatado a 2 bolas. Porto marcou Evanilson e PP. Já por parte do Sporting, Gyökeres salta do banco e o sueco marca 2 golos. No jogo que antemão sabia-se que o Benfica tinha vencido o Braga por 3 bolas a 1. Portanto, o Sporting, se vencesse a partida, não iria ser campeão, mas este adiamento acaba por ser inevitável, porque o Sporting, com este empate, estará mais perto ainda do tão desejado título para a equipa de Ruben Amorim. Futebol Clube do Porto, que entra no Dragão pós-eleições do clube. Vilas Boas acabou por derrotar Jorge Nuno Pinto Costa, vencer as eleições do Futebol Clube do Porto. E temos agora novo presidente, rei morto, rei posto. André Vilas Boas estava na bancada, juntamente com os sócios no seu lugar habitual, a assistir à partida. Num jogo em que o Futebol Clube do Porto queria, certamente, pós-eleições, perante os seus associados, vencer a partida, frente a um Sporting em que Ruben Amorim decidiu, não digo inventar, mas decidiu trocar aqui algumas peças para que conseguisse não só anular o ataque à direita do Futebol Clube do Porto, com o Francisco Conceição nesta reta final a ser um jogador muito importante para o Porto, mas também criar aqui algum equilíbrio, sabendo que o Sporting está a jogar fora. Já Sérgio Conceição traz uma novidade. Martim, o jovem de 18 anos, jogou a lateral direito. Portanto, Sérgio Conceição avança com este 11, Diogo Costa, Martinho, lateral direito, a titular com apenas 18 anos, Otávio, Zé Pedro e Wendel. Zé Pedro à direita, Otávio à esquerda, Alan Varela com Nico Gonzalez, depois uma linha 3 com Galeno, PP e Francisco Conceição. E na frente, Evanilson. Curioso manter PP nesta posição e Sérgio Conceição não abdica do médio avançado brasileiro, até porque PP poderia jogar aqui à direita e poderia surgir, por exemplo, Romário Baró. Portanto, a importância de PP neste Futebol Clube do Porto naquela posição é muito grande e a aposta em Martim é uma aposta muito boa, curiosa, muito boa, e que mostra que o Futebol Clube do Porto tem vitalidade dentro de suas portas. Pelo Sporting, aqui algumas novidades. Sabíamos que Gyökeres estava com dúvidas para o Clássico, mas a grande novidade foi Gonçalo Inácio a jogar na ala mais à esquerda do Sporting, o que o resultado não pareceu positivo. Sporting com Franco Israel, 3 centrais com Sanchez, Coates e Diomande, meio campo com Bragança e Yulman, Jénica Tamo na direita, Gonçalo Inácio na esquerda e depois na frente Francisco Trincão, Paulinho e Pote. Portanto, Gyökeres começou mesmo no banco de suplentes. Um jogo que numa primeira parte eu creio que o Sporting teve alguma dificuldade em termos de executar rotinas que vêm sido trabalhadas já no início da época. Eu até cheguei aqui a dizer que o Sporting já estava em piloto automático. O que é certo é que Ruben Amorim, eu creio que Ruben Amorim foi à procura do tal equilíbrio da equipa, que é, eu olho para a minha baliza com alguma segurança, mas olho para a baliza do adversário na tentativa de também marcar golos. Eu acho que esse equilíbrio não apareceu na primeira parte do jogo do Sporting, enquanto para a Sérgio Conceição acho que o pensamento foi idêntico, até porque o Porto em muitas situações, Galeno fechava mais à esquerda e fazia aqui uma linha de 5 quando a bola estava no seu lado, mas muitas vezes quando a bola estava no corredor central também o Francisco Conceição descia e o Porto em algumas situações com uma linha de 6, ou seja, olho para a tua baliza, mas também olho para a minha baliza. O Sporting na primeira parte, com essas rotinas que tem tão bem definidas, o Sporting acaba por falhar numa das melhores fases, que é a fase de construção, numa construção bastante baixa, e o Futebol Clube do Porto, nessa pressão no erro, na pressão individual, acaba por se superiorizar à equipa do Sporting, fazendo golos.
Outra coisa importante que eu também tinha dito é que o Futebol Clube do Porto, a defrontar a equipa do Sporting, teria que subir um pouco aquilo que eram os seus níveis de agressividade, de intensidade, de uma equipa ligada à corrente, até porque o Porto, a manter os mesmos registros que tem vindo a manter, o Sporting acabaria por simplificar mais a situação no Dragão. E o Porto aparece com esses índices em termos de pressionar no erro, numa pressão individual, o que deixou claramente desconfortável esta linha defensiva do Sporting. 2 apontamentos, primeiro para Diomande. Não me parece que o jovem jogador Diomande na esquerda execute um papel idêntico àquilo que faz ou na direita ou no meio. Diomande já jogou no meio. Acho que lhe faltam os apoios necessários para jogar mais à esquerda, e depois a relação setorial acabou por não funcionar com Gonçalo Inácio. Muitas vezes Inácio subia para dar um apoio e depois a fechar o corredor numa situação mais lenta, e Inácio depois para, na vertente mais ofensiva, acabou também por não dar aquilo que Ruben Amorim queria. Portanto, estamos a falar aqui numa relação setorial, que é a relação da linha defensiva, e depois agravou na relação intersetorial, até porque Inácio com Pedro Gonçalves não havia aquela rotina bem definida no lado esquerdo, e depois a falta de Víctor Gyökeres aparecer na zona mais à esquerda também foi canalizando aquilo que era o jogo ofensivo de Inácio. Ruben Amorim olhou para um problema que o Sporting tinha, não só no lado esquerdo, mas depois também a relação no corredor central, porque Paulinho não é um Víctor Gyökeres, e depois quando os setores acabam por não funcionar e não terem essas rotinas, os outros setores acabam por ser influenciados. Mesmo o Bragança, que eu acho que estava a fazer um bom jogo, acabou por ser substituído, e eu creio que foi vítima dessa desfragmentação dos setores por parte do Sporting. O Futebol Clube do Porto, com esta equipa, e nota muito positiva para o Martim. Portanto, o Martim para mim foi uma excelente surpresa. O miúdo com 18 anos que não tremeu, e curiosamente no mesmo setor tivemos o Zé Pedro, em que aquele lado centro-direita do Futebol Clube do Porto, com algumas incógnitas antes do jogo, mas que certamente no decorrer do jogo estiveram muito bem. Acho que o Porto na primeira parte foi superior à equipa do Sporting. Creio que o Porto trouxe aquele ADN de época que joga contra equipas teoricamente iguais ou superiores. O Porto galvaniza-se, já com as equipas teoricamente inferiores não há explicação para este Futebol Clube do Porto esta temporada. Portanto, o Porto trouxe de volta esses índices, e numa primeira parte que chega ao golo por intermédio de Evanilson e depois por PP. O Porto que sai a ganhar para o intervalo por 2-0, e estávamos aqui presentes a um jogo de Porto com uma boa vitória ao intervalo por 2-0. Na segunda parte tudo muda, e muda através de espaços temporais da segunda parte. E eu creio que o Porto, mesmo no início da segunda parte, acabou por apresentar os mesmos índices daquilo que tinha vindo a fazer na primeira parte, mas creio que, eu acho que foi a partir do minuto 60, até porque ao intervalo o Sporting faz uma alteração, tira o Bragança e mete o Gyökeres. Portanto, é uma substituição que foi arrastando o pote para o corredor central, com o Paulinho à esquerda e Gyökeres na frente. Acho que nesse período, até o minuto 60, o Futebol Clube do Porto controlou muito bem Gyökeres, ora com o Zé Pedro, ora com o Martim, teve muito bem e não se encolheu. Mas eu acho que foi a partir do minuto 60. A partir do minuto 60, eu acho que Ruben Amorim percebeu, ok, vou colocar a melhor equipa do Sporting, a que tinha disponível, colocou as peças nos sítios certos. Nuno Santos à esquerda, Inácio central à esquerda, com Gyökeres, e acho que aí, a partir daí, com Morita, peço desculpa, Morita também entra, e que dá sempre aquele músculo e qualidade no corredor central. E foi a partir do minuto 60 que começámos a perceber um maior domínio territorial do Sporting. O Sporting começa a ter mais bola dentro do meio campo
do Futebol Clube do Porto. Foi notório o trabalho de Galeno à esquerda para tentar fechar a porta ao Eugénio Catamo, e a partir do minuto 60 o Sporting começou a crescer e o Sérgio Conceição, na leitura que fez o jogo, eu creio que o Sérgio mexe um pouquinho tarde ao minuto 79 e acaba por mexer à procura de algo que não encontrou. Tá? Eu percebi a entrada do Romário Baró, perfeitamente entendida, porque o Galeno iria ficar na esquerda e o Baró com o jogo interior à direita, aí compreendo, mas depois a entrada do Taremi, e eu creio que por questões físicas de Evanilson fez um jogo muito bom, mas eu creio que a aposta teria sido melhor em Dani Loader, percebem? É um jogador mais agressivo, mais rápido, é um jogador com fome e é um jogador que vai representar o Porto na próxima época, e o Taremi não. E o Porto perde aí uma capacidade de pressionar um pouquinho mais alto com esta substituição. Uma substituição 19 minutos depois, quando o Sporting muda ao minuto 60, e claramente que o contexto muda. É um Sporting que mete o Geni e o Nuno Santos, os dois a atacar, porque o contexto muda, porque é uma segunda parte de 60 minutos e o Sporting está a perder. E a partir daí o Sporting começa a encontrar as rotinas que sempre trabalhou. E isso acaba por pesar naquilo que é o jogo do Sporting na segunda parte, em que o Gyökeres marca num gol de cabeça, num excelente cruzamento de Nuno Santos, e depois é incompreensível, não sei se é a atitude global da equipa do Porto, se perde o discernimento, se perde a desconcentração, não está atento, não está ligado à corrente, e o Sporting aproveita muito bem e faz o segundo golo do Gyökeres. Uma nota também para a entrada de Edwards, que acrescentou ao jogo, mas rapidamente foi expulso, bem expulso, daquilo depois do que se passou com o Galeno. Jogador que não pode ter esta atitude, principalmente numa equipa que vai, em princípio, ser campeã, não pode ter este tipo de atitude, e acabou por ter uma nota positiva por aquilo que fez dentro do jogo, uma nota negativa por aquilo que foi a sua expulsão. O Futebol Clube do Porto faz apenas 3 substituições e o Sporting foi à procura daquilo que queria, no mínimo, chegar ao empate. Normalmente fala-se que não há justiça no futebol. Eu tento sempre desmistificar isso, até porque num jogo de futebol são 90 minutos e o importante é marcares mais um golo que o teu adversário, não é? Seja ao minuto 1 ou ao minuto 95. Eu creio que os jogos de bancos fizeram-se sentir. Eu creio que o Sporting, a partir do minuto 60, correu atrás e acabou por encontrar a sua base de conforto através das rotinas trabalhadas desde a primeira jornada. E o Futebol Clube do Porto, depois de um respiro de alívio com outro oxigênio, não é? Uma estrutura diretiva que vem agora dar um início de uma caminhada neste clube, acaba o Porto, a partir desse momento, não sei, também por questões físicas, acabar por perder um pouco o fio à meada do jogo, em que o Sporting aproveitou muito bem e deu-se pelo empate. Portanto, acho que foi um bom jogo, 4 golos, Porto empata, Sporting numa deslocação difícil, e creio que o Sporting, para aquilo que são os seus objetivos, está cada vez mais próximo de ser campeão, faltando agora 3 jogos para o término do campeonato. Só relembrar que o Sporting vai jogar frente ao Portimonense no estádio de Alvalade, portanto a vitória não deve fugir à equipa do Sporting. Ainda hoje estive a ver o Portimonense em casa e aquilo foi uma autêntica desgraça frente ao Moreirense, ficou 2-0. E creio que o Sporting então caminha para que este ano seja campeão. Relembrando que o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Chaves, para mim Chaves, uma equipa que já desceu, e já agora aproveito para dizer que o Benfica vai se deslocar a Famalicão. Famalicão que hoje perdeu frente ao Estoril Praia. Derby, empate, adeptos já pensam na próxima temporada e outros adeptos estão a pensar em
festejar o título desta temporada.